galerinha, estamos de volta com o nosso quadro Dicas Literárias e hoje vamos falar sobre Clarice Lispector, autora naturalizada brasileira que nasceu em 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia e veio para o Brasil com 2 anos de idade, em 1922, indo morar primeiro em Recife, no Pernambuco, depois no ano de 1937, foi para o Rio de Janeiro, onde fez faculdade de Direito. Desde pequena, Clarice Lispector sempre escreveu contos, poemas, crônicas, e ela era uma autora muito ousada. Ela chegava nas editoras e falava, ou nos jornais daquela época, e falava: eu tenho um conto, você quer publicar? Eu tenho uma poesia, você quer publicar? Ela tinha a língua presa, e isso era uma característica dela. Ela não quis fazer cirurgia, apesar de ter dinheiro para isso, porque é uma cirurgia extremamente dolorosa. Então ela não quis fazer e toda a vida ela falava com aquele sotaque de quem tem língua presa, né? E muitos achavam que era por ela ser ucraniana. Não, ela tinha esse sotaque diferente por causa da língua presa mesmo. E ela foi casada 2 vezes, teve 2 filhos no primeiro casamento. O nome dos filhos dela é Pedro e Paulo. Não vou me recordar o nome dos maridos, respectivamente, mas um deles era diplomata e por isso ela viajou por vários países, né? Conheceu muitas culturas e transpassava na literatura dela, nas obras dela, esse ar de estrangeiro que nunca encontra o seu lugar, porque ela vivia viajando, ela vivia mudando de lugar para lugar. Então, outra curiosidade sobre a Clarice Lispector, né, que eu vivenciei muito isso na minha adolescência. Eu não gostava da Clarice Lispector. Eu li na minha adolescência A Hora da Estrela, que é um clássico dela, né, e eu não gostei, porque a Clarice Lispector, ela mexe com a nossa mente, com o nosso íntimo, ela faz a gente refletir nas coisas do cotidiano, e isso mexe muito com a gente, né. Se você tem algum conflito com você mesmo, não leia Clarice Lispector, porque ela vai fazer você se confrontar com você mesmo. É uma autora muito, assim, como que eu vou dizer, diferente da grande maioria, porque ela consegue fazer um tema cotidiano ser algo extraordinário, para a gente pensar, refletir em coisas que a gente nunca pensaria no dia a dia, como por exemplo um conto O Ovo e a Galinha, onde a mulher levanta para fazer o café e se depara com o ovo na cozinha e começa a refletir a dinâmica daquele ovo, a utilidade real dele, o que ele poderia ter sido, o que ele é. E no final das contas ela acaba comendo, como se nada tivesse acontecendo. A Clarice tem muito disso nas obras dela, né? Ela faz as coisas com uma tranquilidade, uma normalidade sublime. Ela tem, assim, não vou dizer que ela tem poesias maravilhosas. O texto dela, as obras dela, em geral, são uma poesia nata, né? Ela tem uma linguagem poética nas obras de forma geral. Eu aprendi a amar Clarice Lispector depois de adulta, né? Porque naquela época, na adolescência, eu realmente não curtia, né? Eu gostava muito do Fernando Sabino e discutia muito na escola com meu amigo Alexandre Mendes a respeito desses 2 autores, porque eu defendia o Fernando Sabino e ele a Clarice Lispector, né? E hoje eu vejo que ele tinha razão no que ele falava da Clarice Lispector, mas os 2 autores são incríveis, né? E eu continuo amando o Fernando Sabino da mesma forma, que eu já falei aqui dele no canal, né? A Clarice, ela foi contemporânea do Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos e de outros tantos autores, né? Outro Lara Rezende, e eles se correspondiam com ela. Até tem alguns livros do próprio Fernando Sabino que ele fala da Clarice, que ela continua com aquelas estranhezas dela, né? Ela era considerada por muitos uma pessoa estranha, pela maneira como ela se comportava e pela maneira como ela escrevia. Ela não escrevia por profissionalismo, ela escrevia porque ela gostava mesmo. E ela escrevia em qualquer tempo, não tinha um momento específico para ela sentar e escrever. Ela escrevia fazendo comida, limpando a casa, cuidando dos filhos, porque apesar de ter sido casada com um diplomata, ela nunca deixou de ser mulher, de ser dona de casa. Ela gostava de ser quem ela era. Ela era uma mulher à frente do tempo dela. Existem vários livros dela, né? Já mencionei alguns. E
Tem a Macabeia também, que é muito bacana, né? Laços de Família, que depois foi transformado, né, adaptado para a novela da Globo. Água Viva também, que foi uma novela da Globo, né, que foi escrito o texto original pela Clarice Lispector. Então, assim, tem muita coisa bacana para se falar da Clarice, e o que eu quero encerrar esse vídeo dizendo é que eu fiz esse vídeo como dica literária, foi indicação da Emily Matheus, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, e também da Rosemary Martins, que é uma outra amiga minha, que deixou aqui nos comentários pra gente no YouTube como sugestão pra gente falar um pouquinho sobre a Clarice Lispector. Então, um beijão para essas meninas, e aqueles que quiserem ouvir um pouquinho de algum autor específico, deixa nos comentários pra gente, né? E se não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like se gostou do vídeo, deixa um comentário pra gente, isso ajuda o canal a crescer cada dia mais. E por hoje é só, galerinha. Peço desculpa pelo atraso dos meus vídeos, né? Passei por alguns probleminhas pessoais.